israelitas, matem aqueles escravos. Ele falou com muita raiva, com uma voz bem grossa e com uma cara assim bem brava. Eu nem consegui imitar direito, mas era mais ou menos isso. Ele fez uma cara de mal e falou bem alto para aquelas moças que trabalhavam, que eram as moças que trabalhavam com as mães que iam ter os seus bebês. Quero que vocês matem todos os meninos israelitas. Matem aqueles escravos. Que horror! Vocês sabem quem eram os israelitas? Não! Eles eram o povo do Papai do Céu, que amava e acreditava nele. Então, todas as pessoas que criam no Papai do Céu eram chamados de povos israelitas. Mas aquelas moças sabiam que o Papai do Céu era muito poderoso. E elas ficaram com medo, porque sabia que Deus era poderoso e protegia quem era do seu povo. E aí elas não quiseram fazer maldade com os bebezinhos. E vocês pensam que o rei desistiu? Que nada! Ele deu outra ordem. Joguem no rio todos os meninos que nascerem. E aí ele fez aquela mesma expressão, aquela cara de bravo, com uma voz bem grossa, bem alta. Bem naquela época, uma israelita, que era do povo de Deus, por isso que ela era israelita, que nasceu lá naquela região de Israel, ela se chamava Joquebede. Ela ficou grávida. Ela era a mãe que colocou um bebezinho no rio, que agora eu vou contar os detalhes para vocês. Joquebede e o seu esposo eram escravos e trabalhavam muito para o rei malvado do Egito. Então eles trabalhavam para o rei do Egito, aquele rei malvado que falou aquelas palavras, que deu aquelas ordens, né? E esse rei tinha medo de que o povo de Deus crescesse, ficassem muitas pessoas que fossem do povo de Deus. Mais do que o povo do Egito, mais do que as pessoas que não eram do povo de Deus. Ele tinha medo de que perdesse o poder, porque ele tinha medo de não ser mais rei se o povo de Deus ficasse muito grande, entendeu? Era por isso que ele era bravo com o povo de Deus, porque ele tinha medo de perder, de ser rei. E ele também amava, e ele também não amava o Papai do Céu. Por isso ele tratava muito mal quem era amigo de Deus. Por esse motivo, ele desejava matar o bebê de Joquebede que nasceu. E quando ela viu que era um menino, nossa, ela ficou com muito medo. E ela pensou, e agora? O que eu vou fazer? Ela ficou super preocupada, porque era justamente os meninos que o rei queria matar. Ela ficou com muito medo. E o seu filhinho tão pequenininho, tão bonitinho, não merecia morrer. Ele merecia crescer e nem faria amiguinhos. Ela pensou, se ele não crescer, como que ele vai ter amigos? Como que ele vai brincar com outras crianças? Ah, ela ficou muito triste. E eu também ficaria. E aí, então, Joquebede teve uma ideia. Ela resolveu esconder o seu filhinho a cada dia e ela colocava em um lugar diferente da casa. Por quê? O rei, como ele deu a ordem, eles vigiavam as casas. Então, todo dia passava um soldado na casa, vigiando a casa para ver se tinha bebês meninos. E aí, o que ela fazia? Ela escondia o bebê dela, que aí quando os guardas passassem, fizesse aquela vigia, não ia encontrá-lo. Então era isso que ela fazia, ela resolveu. E aí cada dia ela escondia ele num lugar diferente. Mas o bebê foi crescendo, crescendo e ficou muito difícil de escondê-lo. E aí, que ideia que ela teve? O que ela ia fazer? Porque naquele momento, os guardas do rei malvado poderiam achar o menino, ou algum vizinho poderia ouvir ele chorando à noite. E agora? O que elas iam fazer? O que essa mãe ia fazer com esse bebezinho se sempre ela deixava ele escondido? Mas ele estava ficando grande.
Joquebede conhecia o imenso amor do Papai do Céu por seus filhos e decidiu confiar nele. Então, para proteger o seu filhinho, ela pegou um cesto, tampou com os seus buraquinhos para que não entrasse água. Ela pegou um cesto, aí como tinha aqueles buraquinhos, ela fechou todos eles para não entrar água naqueles buraquinhos, pôs um pano bem macio, colocou o seu filhinho dentro do cesto e tampou. Foi até o rio e deixou o cesto perto das plantinhas e as ondas os levaram para longe. Olha aqui. A irmã do bebezinho ficou de longe olhando para ver o que aconteceria. Perto dali, a filha do rei malvado tomava banho no rio. Mas era só o rei que era malvado ou a filha dele também era? E agora? E a irmã do bebezinho ficou só olhando para ver o que ia acontecer. Então, quando ela viu o cesto, a filha do rei, né, tava tomando um banho ali perto, e aí a filha viu o cesto e pediu para alguém pegar. E ao abrir, aquela surpresa era um bebê e estava chorando. A princesa ficou com pena e o tirou do rio e perguntou: quem vai cuidar dele que é tão pequeno? Ele era pequenininho, por mais que ele estava grande para ficar escondidinho na casa da mãe dele, ele ainda era um bebezinho. E aí ela perguntou: e agora? Quem vai cuidar dele, tadinho? Quem vai cuidar? Porque ele é tão pequenininho. A irmã do menino, que estava olhando para onde o cestinho ia, que estava escondida, lembra que ela estava escondida lá falando? Ao ouvir a princesa, apareceu e disse: eu conheço uma mulher israelita que pode cuidar do bebê. A senhora aceita? A princesa respondeu: sim, vai correndo e traga essa pessoa aqui. Se era a moça, quem será que era? A menininha que falou para a princesa que conhecia uma mulher que podia cuidar do bebê, já que ele era tão pequenininho. A irmã do bebê chamou a sua mãe e levou até a princesa. E a princesa deixou que Joquebede criasse o menino ainda quando fosse um pequenino, mas depois teria que devolvê-lo para ser o seu filho, para ser o filho da princesa. Olha que lindo! E aí, Joquebede cuidou do menino e devolveu para o rei, para a filha do rei, que passou a amá-lo como filho, e pôs o nome dele de Moisés, que significa tirado da água. Olha como Deus é bom. A mãe do bebê pôs ele dentro do cestinho, protegeu todo o cestinho para que não acontecesse nada com ele, colocou ele no rio, falou para a irmãzinha dele ficar olhando. A irmã dele viu que a filha do rei malvado, mas ela não era malvada, era só o pai dela, pegou o bebezinho e falou: nossa, e agora ele é tão pequenininho, eu preciso de alguém para cuidar dele. Aí a menininha, que era a irmã dele, falou assim: olha, eu conheço uma mulher que era a própria mãe. Ou seja, Deus deu a estratégia para aquela mãe cuidar do seu bebezinho e ainda o rei não ia poder fazer mal nenhum. Então Deus protegeu o bebezinho. E por isso que as nossas mães fazem a mesma coisa com a gente, elas nos protegem todo dia. Por isso que quando ela mandar tomar banho, por isso que quando ela mandar a gente escovar os dentes, por isso que quando ela mandar a gente organizar nossas coisas, a gente tem que fazer, porque ela nos ama. E Deus colocou as mamães aqui na terra como um presente para nós, para cuidar de nós, certo? E aí nós vamos encerrando a nossa lição, mas vocês têm atividade para fazer, que agora que legal que a gente tem, né? Vocês vão fazer as atividades que tá aí, ó. Hoje eu vou postar, que aquele domingo só mostrei, mas não coloquei, né? Tá bom? Para vocês fazerem as atividades, me manda depois as atividades feitas e o nome da lição também. Mamãe, presente do meu amigo, tá bom? E hoje não tem o texto pra gente decorar, mas depois a gente vai fazendo as outras atividades, certo? E nós vamos orar
para encerrar a nossa lição de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por esta manhã maravilhosa que nós podemos aprender, Senhor, que as nossas mamães foram colocadas aqui para cuidar de nós. Não só as mamães, mas as vovós, as titias também, Senhor. Obrigada pela vida de cada uma. Senhor, nos dá um domingo abençoado e um início de semana maravilhoso na Tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ovelhinhas, tô morrendo de saudade de vocês. Vocês viram aqui a camisetinha, né, que eu tô com ela. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, lavem muito bem as mãos. Só saia de casa se for necessário, tá bom? Amo muito vocês, meu coraçãozinho. Tchau!